Oi, gente, uma geladeira velha com uma cara nova. Essa é a proposta do vídeo de hoje, que eu vou dar uma receita rápida para você como que eu cheguei no resultado da pintura dessa geladeira. E com materiais simples, não tem nada de material complicado e barato. Usando aquela técnica do Chalk Paint, eu consegui fazer esse. Eu fiz um teste, peguei um pano com sabão e passei nela para ver se saía, mas não saiu. E isso aqui que deu esse efeito é cera, nada mais do que cera com a... como é que fala aquilo lá? Purpurina. Então, sempre esqueço, eu penso que é glitter, mas na verdade é purpurina com cera que deu esse efeito assim prateado. Então, eu pintei primeiro ela de preto todinha, fiz a técnica do Chalk Paint e depois eu inserei usando a purpurina na cor prata mais cera. Então, se você quer aprender, quer fazer, não só numa geladeira, mas em outro móvel seu, que seja de metal. Então, gente, eu fiz a pintura da geladeira em duas etapas. A primeira é a etapa do preto, que é a tinta Chalk Paint. Então, eu fiz, montei, eu não comprei, mas eu fiz a mistura, né? Tá certo? Então, geralmente as pessoas usam uma tinta PVA, mas eu não queria, e também não tinha tinta PVA preta, em casa eu teria que comprar, e eu tinha essa daqui, ó, que é da Hidrotinta, é um esmalte da Hidrotinta, ela é a base de água, por isso que eu gosto dela, porque não tem cheiro. Então, sendo que eu já tinha preto, e aí eu digo, bom, vou tentar fazer com esse tipo de tinta que eu até agora não vi ninguém dizendo que fez. A fórmula do Chalk Paint. Então, peguei um pouco disso aqui, mais ou menos 200 ml da tinta. Peguei uma colher ou 2 colheres rasa, se for colher bem cheia, uma colher, se for rasinha, 2 colheres de cola. Não necessariamente precisa de ser dessa marca, mas não pode ser cola escolar, tá bom? Essa daqui é muito bom porque ela cola madeira, ela é uma cola forte. Pode ser outra marca, mas eu gosto muito dessa daqui. E também eu usei 2 colheres de maisena. Ou seja, maisena é a marca, desculpa, amido de milho. Tem gente que usa gesso, eu fiquei com medo de usar gesso, porque era na geladeira, e eu não sei se o gesso iria embolotar, ou alguma coisa assim. A maisena é garantida, o amido de milho. Ela, por ser muito fina, né, então ela daria ficaria um trabalho legal sem eu ter que precisar lixar depois. Esse é o legal, né? Então, daí depois de misturar tudo isso, forma tipo um mingauzinho, sabe? Porque a maisena, quando entra em contato com a tinta e a cola, ela é como se tivesse passado pelo fogo. Essa aqui já tá ralinha, mas ela vira como se fosse um mingau, assim, ela fica bem densa mesmo, assim, bem mais gostosa de trabalhar, né? Bem suave para trabalhar. Então, você vai pegar, no caso, eu não tenho nada metálico aqui, mas essa tinta Aquamax, ela é um preto bem fechado, sabe, ó? Então, junta com o amido de milho e a cola, então ela dá uma cobertura perfeita, certo? Então, você passa, no caso eu passei na geladeira, uma mão, passei, porque minha geladeira era branca. Então, passei 3 demãos para ficar perfeita a pintura, assim, sem nenhuma, nada de branco. Mas, assim, 2 demãos já dava certo.
mas eu queria 3 demãos, para ter certeza que a tinta estava fixada. Ok? Então, passei as 3 demãos. Lógico que eu deixei secar, passei uma mão, deixei secar, passei outra mão, deixei secar, a terceira mão. Aí eu fui, isso de um dia para o outro. Quando foi no outro dia, que ficou assim a noite todinha secando, então aí eu fui para o segundo processo, que até aí a geladeira tá só preta. E se você quiser deixar ela preta, fica, também é muito legal. Tem gente que faz aqueles desenhos com giz, né? Porque a tinta chalk paint é exatamente isso, né? Pintura com giz. Então, você pode fazer aqueles desenhos bem legais na geladeira e pronto, já deu. Aí depois passa uma cera para fixar, para melhorar, né? E pronto, já tá legal, tá bom? Mas eu queria uma geladeira porque meu armário já era preto. Então eu queria não tão preto, mas eu queria uma cor que combinasse com preto. Então eu queria uma cor mais clara. Aí eu fiz a segunda parte, que foi a cera. A cera é que dá, muda a cor, né? Então, eu trouxe aqui, tem alguns tipos de cera. A cera que eu usei na minha geladeira foi essa daqui. Ela é para casa, passar no piso de casa. Ela, quando eu fui comprar, eu não prestei atenção, eu achei que era cera de carnaúba. Mas depois eu vi que não era. Então, ela não é uma cera forte, essa inglesa. Pode ser que tenha de carnaúba, mas dessa marca, né? Mas essa daqui não é. Então, ela ficou meia mole, porque, no meu entendimento, a cera, quanto mais densa, mais firme, melhor ela, fixa mais. Quando ela tá muito molinha, então ela não é muito boa. Mas eu terminei usando essa porque eu não tinha... A única cera em color que eu tinha era esse restinho aqui. Cera em pasta acho que é Covid. Deixa eu pegar meu óculos. Porque ela é muito boa, essa cera. Eu já usei bastante e ela rende pra caramba. Então, ela dá Cofix, a marca dela. Você encontra ela em incolor. Só que para você usar numa geladeira, vai ser um dinheirão, porque essa cerinha aqui não é barata. Por isso que eu optei por essa aqui, porque ela vem... Eu acho que eu paguei R$25 por uma lata dessa. E ela dura mesmo. Eu faço muita coisa. Eu não uso para passar no piso de casa, né? Eu uso para artesanato. E dura muito. Então vale a pena os R$25. Já essa daqui é mais para você fazer um trabalho, pouca coisa. Se tratando de uma geladeira, eu aconselho você não comprar. Sai muito caro. Tem outra cera que para mim essa tá sendo a cera perfeita até agora, em termos de dinheiro, em termos de qualidade, é a cera para sapato. Eu tô com essa daqui, mas é uma lata antiga que eu só utilizei. Aproveitei que ela estava vazia e ela é ótima para tampar. Eu deixo sempre um paninho dentro de lã para passar em algum lugar. Então, o que eu fiz? Eu peguei a cera, incolor, tá bom? Se você quer trabalhar com essa cor prateada, você usa o incolor. Então, eu peguei a cera incolor e peguei purpurina na cor prata, na cor metálica, né? Pó metálico extra fino, que você tem que saber que existe purpurina, é o pó, literalmente é um pó. E existe o glitter. O glitter é aquele granulado. Então, muita gente faz essa confusão. Então, se for o granulado, não dá certo. Tá bom? Você vai ficar com a sua geladeira toda cheia de brilho, mas é como se estivesse no carnaval, aqueles brilhos de carnaval, né? Essa não, é um pó que ela mistura com
a cera, ela une completamente a cera, se tornando praticamente uma só coisa. Então, é esta coisa aqui que você vai passar na geladeira. Então, você vai fazer porque eu queria não é o estilo, é o efeito aço escovado. Então eu queria que ficasse com aquele formato, mais ou menos, né? Porque aço escovado industrializado é bem diferente do que eu fiz. Mas puxa um pouco para aquilo lá, né? Do aço escovado, ou seja, e também eu queria que tivesse um fundo preto, certo? Então você pega um pouco e vai fazendo esse movimento assim, ó, porque o aço escovado ele tem só um movimento. Tem gente, quando a gente vai passar cera, né, a gente pega um paninho e faz esse movimento com a cera. Só que nesse trabalho você não faz isso, porque vai ficar marcado os círculos. Você vai passando nesse sentido. Se você quiser bem claro, assim, ele bem aço mesmo, aí você passa bastante. Se você quiser uma coisa mais leve, você vai passando de leve. Eu passei uma demão disso na geladeira todinha. Deixei secar de um dia para o outro. Aqui na minha cidade é muito quente, então a cera, em lugares quentes, ela custa a fixar na peça, no produto, né, no metal. Então, por isso que eu deixei de um dia para o outro. Se você mora em lugar frio, provavelmente ela seca rapidinho. Aí você já pode fazer o trabalho. Então, eu passei, deixei secar de um dia para o outro. Passei de novo nos lugares onde não estavam bem definidos. Fui até chegar onde eu queria. Então, intercalando o tempo. Então, era até complicado, porque minha geladeira ficou ligada, né? Então, eu tinha que ficar trabalhando com ela ligada. Aí, depois que seca, última passada, que você dá, que seca, aí eu passo um paninho, assim, eu pego um pano de algodão ou uma lãzinha e você passa só para ela dar um brilho, ela dá uma, né, ela não fica fosca, porque a cera quanto mais você passa pano nela depois de seca, mais ela dá aquele brilho gostoso e protege mesmo a peça. Eu fiz o teste depois, eu digo, eu só vou fazer esse vídeo depois que eu testar. Então, na minha cabeça ficou assim, bom, é uma geladeira, então suja, então como é que eu vou fazer para limpar? É uma cera, então a cera com sabão não funciona, não dá certo. Mas aí eu deixei de um dia para o outro para secar a última passada de cera com glitter. E daí depois, para fazer o teste, eu peguei um pano desses de limpeza mesmo, coloquei com água e sabão em pó, e depois fui na porta da geladeira e fiz, né, como se estivesse limpando. Eu pensei, bom, vai sair tudo agora. Mas não saiu nada, nada. Ficou lá tudo certinho. Por isso que eu estou ensinando para vocês, porque de repente, né, é uma opção para quem tem uma geladeira que está feinha, que não está podendo trocar agora, ou que não quer trocar como eu não só por causa do dinheiro, mas o motor da minha geladeira é nota 10. É uma geladeira que acho que ela tem mais de 20 anos. Eu ganhei essa geladeira da minha irmã, que ela né, não queria, mas exatamente porque por fora estava feia. Então, eu digo assim, eu não vou comprar outra geladeira, sendo que o motor dessa aqui é excelente. E aí, por isso que eu fiz essa pintura, para manter a geladeira por mais um tempo. Não sei até quando que o motor dela vai aguentar, mas pelo menos ela não tá tão feia, não tá tão estranha na minha cozinha, né? Tá bom? Então, essa ideia pode ser usada em qualquer metal, ou madeira, ou vidro,
dá certo, funciona. O chalk paint eu não conhecia, né? Mas o pessoal sempre diz que ele adere a qualquer metal ou madeira, enfim, ele funciona. Então eu digo, bom, deixa eu testar na minha geladeira. E parece que tá dando certo. Vai dar certo sempre. Tá bom? E talvez depois de um tempo eu vou ter que dar alguns retoques com a cera, com a purpurina. Porque como qualquer móvel, qualquer coisa que você pinta, de vez em quando você precisa dar uma arrumadinha nela, tá bom? Existe uma outra receita, e eu até pensei em fazer essa receita, que eu vi com o senhor na internet. Eu não lembro o nome do canal dele, senão eu daria o nome. Mas ele falou que para fazer o efeito aço escovado numa geladeira, a gente usa a tinta branca, a acrílica branca, e usa em cima o esmalte prateado. Então, eu acredito que dá certo, né? Primeiro como eu fiz, né? Primeiro dá toda a demão, no caso ele usou branco, eu usei preto. Então, ele deu toda a demão de branco, deixou secar por 48 horas. Aí depois ele pegou a tinta prateada e jogou em cima. E daí antes, jogou não, né? Passou. Antes que ela seque, ele pega um pincel, que é tipo uma vassoura, e ele vai puxando, enquanto a tinta está seca, vai puxando. Então, os fios da vassourinha, que eles chamam de pincel, mas para mim parece mais uma vassoura. Então, os fios dela, e quando você vai comprar, eu acho que você chama pincel para fazer aço escovado. Então, aí eles vão saber. Então, ele mostrou, vai fazendo assim, ó, todinho. E realmente parece que é um aço industrializado, é feito na fábrica. Então, fica muito legal. Mas eu queria o meu puxado pro um fundo preto. Então, eu optei. E também tem uma coisa que também eu levei em consideração, que foi o preço. Eu andei pesquisando preços da tinta. A tinta, ela tem que ser um branco acentinado. E eu vi da Souvenir. E era 100 e alguma coisa, assim, ou era perto disso. Porque tinha outras marcas também, de 96, por aí. Só uma tinta, e a metalizada é muito mais cara. Então, e não vende de 1 litro, vende de 3 litros em diante, né? 3 litros 600. E aí eu não queria só para fazer um trabalho pequeno. E tem muita tinta, né? Muita tinta branca ainda vai, mas o metálico você quase não usa. E aí você fica com uma coisa, um elefante branco em casa, né? Então eu optei por fazer desse jeito, gostei do resultado e eu tô compartilhando com vocês, tá bom? Se tem para fazer, faça, teste, coloca nos comentários se funcionou, se você fez de outro jeito, com outra tinta, porque o legal do artesanato é você reinventar e fazer novamente, fazer diferente e compartilhar, né? Isso que é muito legal, tá bom? Então, geladeira tem 2 processos. Primeiro você passa a tinta chalk paint e depois você passa a cera em cima com o glitter na cor metálica, tá bom? E sucesso! É isso aí, tchau, tchau.